Oi, galerinha, de volta. Vamos lá, revisão parte 2. Paramos aqui em pronomes oblíquos átomos, pronomes oblíquos tônicos, pronomes pessoais, o caso reto, ok? Então agora eu vou explicar para vocês, né? Quer dizer, retomar, porque vocês já sabem disso, a gente só está relembrando. Na verdade, vocês conheceram isso aqui lá no ensino fundamental. Alguns esqueceram e nós aprendemos aí no ensino médio, outros retomaram, revisaram o ensino médio e hoje, mais uma vez, explicando, refrescando a mente. Lembrando, temos 3 ou 4 aulas dos pronomes, explicando sucintamente, passo a passo, certo? Sobre tudo isso aqui é somente revisão para refrescar a memória. É o que eu disse na aula passada. Se você está me ouvindo falar e nada está fazendo sentido, por favor, retome as aulas que eu ministrei em junho. E se não ficar claro, por favor, me procure. Eu não vou adivinhar se você está aprendendo ou não, certo? De uma certa forma até que a gente adivinha, né? Mas eu não posso ditar se você aprende ou não. Então, pode me procurar no privado, pode perguntar lá no grupo, certo? Fiquem à vontade, eu estou aqui para ajudar. Vamos lá. Então, nós sabemos que existem os pronomes oblíquos átomos e tônicos. Então, por quê? Porque esses pronomes oblíquos, eles recebem esse nome conforme a sua tonicidade, conforme a sua fonética. Então, começamos aí dos pronomes átomos, certo? Lembram que eu falei que os átonos, eles não possuem autonomia fonética e eles sempre vão se sujeitar, sempre vão estar ligados a um verbo, aos verbos. Lembram disso? Isso mesmo. Os pronomes átomos, eles sempre vão ser, sempre vão existir de forma ligada a um verbo, sempre vão, não vão ter essa autonomia fonética que fala a acentuação própria, né? Mas a gente pode falar também de autonomia fonética. Ele é fraco, ele sempre se sustenta em um verbo. E não vai ter preposição ligando ele ao verbo, certo? Então, aí temos pronomes átomos: me, te, lhes, nos, vos, os, o, a, as, se. Ok? Olha só um exemplo. Disse-nos que estava cansado e que por esse motivo não vinha à festa. Olha só. Aqui temos a ocorrência desse pronome oblíquo átomo. Você pode ver que ele não tem uma autonomia fonética. Olha só. Disse-nos. Viram que disse tem uma autonomia fonética muito maior, um som muito mais forte do que o nos, e que o nos está aqui ligadinho, certo? Com o disse, com o verbo, ele sempre vai estar ligado, gente. O pronome átono, ele não tem autonomia fonética e sempre está ligado a um verbo, ok? Sempre. Não tem segredo. Pronome oblíquo átono é isso. Não te convidei, por isso saia daqui. Penteei-me também. Então, podemos ver, você pode analisar que todos esses que estão em vermelhinho não possuem uma autonomia fonética própria e sempre estão aí atreladas ao verbo, ok? Continuando. Em decorrência disso, né, ao contrário disso, o pronome tônico, ele vai ter uma acentuação própria, ou seja, ele vai ter uma autonomia fonética própria e sempre vai ser usado com preposição. Então, olha só a diferença. Se no pronome oblíquo átono, certo, nós temos aí, se no pronome oblíquo átono nós temos a ligação dele direta com o verbo, aqui nós não temos. Aqui nós vamos ter essa ocorrência desse pronome ligado ao verbo por preposição e uma autonomia fonética forte, certo? Então, olha só a diferença. Então, os pronomes oblíquos tônicos são mim, comigo, ti, contigo, eles, ela, si, nós, conosco, vós, convosco, certo? Tanto que as formas comigo, conosco, convosco, contigo, é sempre resultado, né? Vai ser resultado da preposição com os pronomes, então, aí, mim, ti, nos e vos, ok? É isso. Mais um exemplo aí. O que disseram para mim, eu não digo a mais ninguém. Olha só, o exemplo que eu acabei de explicar. Mim é um pronome oblíquo tônico, então ele tem o que? Nós podemos observar autonomia fonética, né? Ou seja, acentuação própria, é uma palavra forte, e que está amparada aqui, né? Está precedida por preposição. Isso mesmo, olha só o verbo, o que disseram, né?
o verbo aqui, logo temos a preposição e mais adiante encontramos aqui o pronome oblíquo tônico. Então, viu a diferença? O pronome oblíquo ato não é ligado por preposição ao verbo, ele sempre fica ligadinho ao verbo e tem autonomia fonética fraca. Já o pronome oblíquo tônico, que aqui está apresentado, ele tem autonomia fonética forte e sempre ligado ao verbo por meio de uma preposição. Isso, não tem segredo, simples. Fez conosco que já tinha feito a outra turma. Novamente, aqui conosco, a gente fala, mas como assim? É o quê? É a junção, certo? Da preposição com, e no caso aqui, com o pronome nos, certo? Fez conosco que já tinha feito a outra turma. Seguindo, temos então, expliquei os pronomes oblíquos, átonos e tônicos, né? Como eles ocorrem, de que forma são. Aqui também temos o pronome pessoal do caso reto, certo? Ele é bem simplesinho, olha só. O pronome do caso reto, ele sempre vai ter função de sujeito. Por que ele vai ter função de sujeito na frase? Porque o pronome pessoal do caso reto vai substituir, certo? De forma direta, o substantivo. Vai substituir de forma direta o nome, certo? Que nós estamos aí falando na frase, na história, certo? Olha o exemplo. Helena foi ao mercado comprar 2 shampoos. Ela não tinha dinheiro suficiente, então voltou com apenas um. Coitada da Helena, né? Ter que lavar menos o cabelo. Então, olha só. Aqui nós temos como sujeito da frase quem? Helena, né? Quem foi ao mercado? De quem que a gente está falando? Da Helena, né? Ele é o sujeito. Eu conto a ação, né? Ela foi ao mercado. E, novamente, né? Ao invés de eu falar novamente o nome da Helena, eu emprego o quê? Outro pronome. Esse pronome é o pronome ela. O ela está retomando diretamente Helena. O ela está substituindo diretamente o nome Helena. Esse é um exemplo de pronome pessoal do caso reto, certo? Essa é a ocorrência. Tranquilo, não é? É o que eu falei. É para não ficar repetindo nomes, para não ficar repetindo termos, eu escolho pronomes para fazer isso para mim. Por quê? Porque o pronome, ele está em função do nome, ele trabalha para o nome, ele acompanha o nome ou substitui o nome. Simples. O pronome, então, aqui, ela substitui diretamente a palavra, né? Ou seja, o nome Helena. Tranquilo, não é? Os pronomes pessoais do caso reto também determinam as pessoas verbais, certo? Os pronomes pessoais do caso reto também vão determinar pessoas verbais. Certo? Nós sabemos, então, que as pessoas do verbo vão variar em número, certo? Por exemplo, nas 3 pessoas do singular, eu, tu e ele, e nas 3 pessoas do plural, nós, vós e eles. Então, sempre essas pessoas, pronomes pessoais do caso reto, e que elas, eu tenho que ter essa atenção para acompanhar e determinar as pessoas verbais. Então, toda vez que eu estiver formando frase, né, igual se eu falei o nome de uma pessoa, né, que de Helena, dela, né, logicamente na pessoa de discurso, quem cabe aqui para substituí-la é o ela, ok? Então, vamos lá. Continuando aí sobre os pronomes do caso reto. São no caso reto, pois podem ser sujeitos de uma oração, substituir diretamente o substantivo e determinam pessoas verbais, certo? Que sempre ligada ao verbo. Olha só. Exemplo. Ela fala alto demais. Ela fala alto demais. Nós temos então o ela, que é um pronome pessoal do caso reto, certo? É um pronome substantivo, por quê? Porque substitui direto, né? O nome. Substitui o nome. Né? Pode ser, por exemplo, eu, Ana Angélica, né? A Ana fala alto demais. Então, em vez de falar Ana, eu digo ela. Então, o ela substitui o Ana, então é um pronome substantivo. E também era o quê? Um sujeito da terceira pessoa do singular. Então, cabe a essa classificação, toda essa classificação para um pronome. Tu gosta de língua portuguesa, pronome pessoal do caso reto, né? Embora não usamos muito, né? Você gosta de língua portuguesa, né? É a forma mais usual. E também é um sujeito da segunda pessoa do singular. Então, sempre o pronome do caso reto vai determinar as pessoas verbais. Né? No caso aqui, nesses exemplos, as pessoas verbais aqui da terceira pessoa do singular e aqui pessoa verbal é a segunda pessoa do singular, certo? Sempre vai determinar isso. O pronome pessoal do caso oblíquo. Lembram que aí a gente falou sobre transitividade verbal? Chegou aí nessa parte. Então é o seguinte, eu até falei na aula passada, assim, né, em junho, que nós vamos ver mais a fundo sobre transitividade verbal.
tá? A gente vai ver direitinho, mas aqui eu tive que retomar para vocês entenderem como ele se desempenha como função de objeto indireto, tá? Então, olha só, quando temos um pronome pessoal do caso oblíquo, ele pode ocorrer de duas formas, certo? Por quê? Porque tem frases que precisam de complemento verbal para você entender o sentido, e já tem frases que você não precisa de complemento verbal, ou seja, você tem um sujeito, tem um verbo e a ação ali está toda concluída, tem significado para mim. Mas tem outras frases que não. Então, olha só, exerce a função de objeto. Podem ser objeto direto e indireto na oração. Lembram? Estão aí recordando tudo aquilo que eu expliquei de objeto direto e indireto? Então, olha só, tem função de objeto de um verbo, que é o complemento. Gente, objeto é complemento, tá? Se eu me refiro a objeto, quando eu falo com vocês de objeto, tenho em mente, então, que é uma frase que ela precisou de complemento para ter significado. E todo esse complemento aí, além do sujeito e do verbo, é o complemento, é o objeto, tá? Então, substitui um substantivo que tem função de objeto, sempre complementa o sentido do verbo. É isso. Vamos entender passo a passo. Olha só. Então, o que é objeto? O que é transitividade verbal? Objeto é igual a complemento verbal. Objeto só existe para verbos transitivos, certo? Por quê? Os verbos, né, transitivos, eles vão precisar de um complemento verbal, de um significado a mais, porque quando é verbo transitivo, quando eu emprego um sujeito e um verbo transitivo, ele não vai ter a sua ação toda concluída, seu significado. Então, eu preciso de complemento para entender a frase, por isso. E transitividade é isso, quando um verbo necessita ou não de um complemento verbal. E no caso aqui, quando o verbo necessitar de complemento, ele é um verbo transitivo. Quando ele não necessita de complemento verbal, ele é um verbo intransitivo. Ok? Beleza, não é? Então, olha só, verbos transitivos e intransitivos. Verbos intransitivos são verbos com significado completo. Acabei de falar isso, certo? Se eu estou falando de verbo intransitivo, é porque é um verbo que na frase vai ter significado completo. Não vai ser necessário função de objeto direto, objeto indireto para complementar o seu sentido, porque vai se referir a ações que iniciam e terminam o seu próprio sujeito, não transitando para um objeto. Então, o sujeito mais esse verbo vai ter o sentido completo, não vai precisar de mais nada. Já os verbos transitivos são verbos que têm sentido incompleto e sempre vai necessitar de um complemento verbal, né? De um objeto para completar o sentido, certo? A gente vai ter que ter esse objeto direto ou indireto para entender a frase, certo? Então, conforme o complemento verbal com o qual se estabelece transitividade, podem ser classificados em verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos e verbos transitivos diretos e indiretos. Esse último aqui, lembra que eu falei para vocês? Vocês podem encontrar em dicionários, em gramáticas, em sites, denominado também como verbo bitransitivo. Às vezes você fala assim, nossa, professora, não me explicou o que é verbo bitransitivo. Não, é porque só é nomeado diferente, tá? Mas significa que é um verbo que ele pode ser tanto transitivo direto quanto transitivo indireto, tá? É isso só, é só uma diferenciação de termo. Eu vou parando por aqui e depois eu termino de explicar para vocês como seria essa transitividade verbal, ok?